Olá amigos, sejam bem-vindos a mais um vídeo do meu canal. Eu sou o Lucas Knipe, vamos falar sobre o Cuiabá e o Corinthians. O time do Mato Grosso surpreendeu o líder do Campeonato Brasileiro, líder provisório agora, porque está com uma rodada a mais, mas tem times ao alcance que podem ultrapassá-lo com uma vitória. E assim, o time do Mato Grossense foi muito bem na partida de hoje, muito superior no primeiro tempo, fez 1-0 e com maestria no segundo tempo soube administrar a vantagem, correu muito menos perigo do que eu imaginava. Achei que com as substituições o Corinthians ia melhorar muito e não melhorou tanto assim não. Até a primeira metade do segundo tempo o Cuiabá era até melhor do que o Corinthians. Depois o Corinthians começou a crescer um pouco mais, chegou nos acréscimos a ter um jogador a mais com a expulsão do Valdívia, mas também era tarde para conseguir marcar o gol. Mas uma atuação fraca do Corinthians que não vem jogando bem, né? Eu acho que uma coisa tem que ser dita, né? Neste Brasileirão não tem ninguém se destacando dos demais até agora, né? O Corinthians talvez tivesse essa oportunidade, mas nas últimas 5 partidas só ganhou um jogo, vem de 3 empates, é a vitória contra o Atlético Goianiense e agora essa derrota contra o Cuiabá. E vale lembrar, essa derrota contra o Atlético, a vitória, né, contra o Atlético Goianiense é bem ilusória, né, porque o time não jogou bem, né, o time aproveitou a única chance que teve, na única o chute na direção do gol e sofreu muita pressão do adversário. E assim, isso daí é o famoso, né, resultado do time que vem ganhando sem convencer, sem mostrar um futebol muito confiável, porque assim, às vezes, quando o time está ganhando desta maneira, é por causa de detalhes, são coisas que acabam se encaixando e dando certo para a equipe. Quando elas não vão se encaixar, aí o time corre sérios riscos de tropeçar, como aconteceu hoje. O Cuiabá foi um time que se aproveitou de uma escalação estranha do Vitor Pereira, que resolveu optar por uma escalação em 3-4-3, que ao meu ver muito pouco sábia. E assim, o Cuiabá, que não tem nada a ver com isso, tem, até é claro que está jogando contra o time, mas fato é que soube aproveitar essa escalação confusa, essa mudança repentina de esquema, né? Que o Vitor Pereira já era meio que uma tendência, ele sempre gostou muito de jogar com 3 zagueiros, né? Mas a questão é que o time do Corinthians, ao meu ver, não tem um elenco muito adequado para fazer isso, do mesmo jeito que o Flamengo não tinha um elenco adequado para fazer isso com o Paulo Souza. Ele perdeu o Carioca inteiro tentando colocar 3 zagueiros no time, sendo que o time não tinha condições de fazer isso porque não havia alas no time para fazer essa função muito necessária nesse tipo de esquema. E eu acho que o Corinthians atravessa pelo mesmo problema, né? O Fagner é um jogador com mais de 30 anos, né? E ele fazer essa função de ala é muito desgastante, não há um substituto para ele para fazer isso. E do outro lado, o Fábio Santos, a gente sabe que ele já não é um super lateral, imagina como ala, né? Aí, obviamente, ele faz as improvisações, mas improvisar a ala é uma coisa muito ruim, é uma coisa que tende a dar muito errado, porque no esquema de 3 zagueiros é a função mais exigida, porque ele participa de todas as áreas do campo. Ele vai voltar para defender, ele vai ajudar na construção e às vezes vai até atacar como um ponta. Então, assim, um ala tem que ser um jogador muito completo, muito preparado para fazer essa tal função. E o Corinthians não tem jogadores para este tipo de jogo, né? E acaba que vira um ponto fraco que o Cuiabá soube explorar muito bem. E o fato é que assim, o Corinthians vem perdendo oportunidades e o Vitor Pereira me parece bem perdido. Ele não sabe como escalar o time titular, ele fica ali mudando as escalações toda hora, não dá uma sequência ao elenco, ele não tem um planejamento, não sabe se ele vai jogar com linha de 4, se vai jogar com linha de 3, fica mudando várias vezes. E no final das contas, essa incerteza do Vitor Pereira, essas várias mudanças, escalações que vão mudando toda hora, não dão sequência ao time, que dificulta o ritmo de jogo, né? Faz com que o Corinthians seja um time muito irregular e até um certo ponto problemático, né? O Corinthians não vem jogando bem e vem abrindo brecha para que os adversários se aproximem e ultrapassem ele na tabela. Então, assim, é um trabalho que até agora se esperava mais, né? A gente, quando vê o nome do Vitor Pereira, um cara que já foi campeão português, né? Que tem aquele histórico de rivalidade com o Jorge Jesus, se esperava que o cara fosse produzir assim, um futebol de altíssima qualidade. Óbvio que a gente não pode ser muito imediatista, esperar que o cara já entregue um futebol de qualidade espetacular logo de cara, mas já deu tempo de apresentar coisa melhor que o Corinthians vem apresentando até agora, né? E essa derrota, ao meu ver, está muito na conta dele, que escalou muito mal. No ator ele teve que ir para 4 substituições no intervalo, mas nem assim ele conseguiu consertar muito o time, né? Deu uma melhora ali no início, tudo isso, mas o Cuiabá ainda estava administrando bem a partida. E só no final do jogo mesmo, o Corinthians começou a ter mais controle, mas mesmo assim produzindo muitas poucas chances de claro perigo. Então, ao meu ver, o Corinthians não está muito bem, ele está oscilando demais.
poderia estar melhor. Óbvio que tem lesões, óbvio que tem esses problemas, mas eu acho que assim, o Corinthians, a meu ver, ele tá decepcionando um pouquinho. Ele já poderia ter aberto uma vantagem boa ali para o Atlético Mineiro e Palmeiras, que também não vem muito bem, né? Vem tropeçando muito, são 3 vitórias, 3 empates, uma derrota na campanha, acho que desses times, ou 4 vitórias, mas de qualquer maneira, esses times não estão bem na tabela, estão colados, né? Ao meu ver, até agora um trabalho que eu esperava mais. E o Cuiabá, aproveitando essa vitória, sai do Z4. É um time que, se for bem treinado, pode conseguir o grande objetivo de se manter na Série A novamente. Eles que começaram a temporada com um pintado de técnico, que até começou bem ali na Sul-Americana, mas o trabalho dele não foi se degringolando bem no Brasileirão, né? As expectativas do Cuiabá acho que eram mais altas do que um time lá na zona de rebaixamento. Demitiram o cara, contrataram agora o técnico português que estava no Atlético Paranaense temporada passada, o Oliveira. Então acho que pode ter uma coisa bem interessante acontecendo no Cuiabá, e até me surpreende ele ter aceitado um cargo num time de um escalão mais baixo na Série A, mas vai que ele consegue encaixar um grande trabalho e o Cuiabá fica de novo ali entre 13º, 12º, 11º. Ao meu ver, seria um bom campeonato, até porque consegue garantir uma boa grana da CBF, já consegue mais uma graninha da Conmebol pela Sul-Americana, vai se fortalecendo financeiramente, vai poder se estruturar cada vez mais para continuar permanecendo na elite. Acho que esse é o grande objetivo do Cuiabá, aos poucos ir se estruturando, se solidificando, fazer uma equipe cada vez mais sólida, que se consolide na primeira divisão e que depois possa tentar buscar voos maiores. É um trabalho passo a passo, pode ser um pouco demorado, mas eu acredito que o Cuiabá está indo muito bem nesse sentido. Os empréstimos são bem feitos, as contratações estão sendo bem pontuais e efetivas até agora, e o Cuiabá, até agora, a meu ver, é um time que pode se manter sim na Série A, do mesmo jeito que conseguiu na última temporada. Eu acho que tem plenas condições aí de evitar essa luta contra o rebaixamento, e olha assim, tem que sempre ficar de olho aberto, porque o Fortaleza, ao meu ver, do jeito que é bem organizado e treinado, não vai ficar ali atrás muito tempo. E o Corinthians, como eu disse, está devendo até agora e tem pouco tempo para conseguir se estruturar da maneira adequada para a Libertadores e também, assim, não deixar tantos pontos escaparem no Brasileirão. E é claro, tem um confronto duríssimo na Copa do Brasil contra o Santos. Pode não ser um time com elenco mais forte atualmente, mas em grandes jogos o Corinthians vem sendo uma decepção até agora nesta temporada. Então, gente, por esse vídeo é isso. Dúvida nos comentários, deixe seu like, se inscreva no canal, compartilhe esse vídeo e até o próximo vídeo.